seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Já puseste os óculos novos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a santa paz do Senhor neste dia para todos vós. Glórias a Deus. Graças ao Senhor que Deus nos está dando mais um dia de vida para nós glorificarmos o seu santo nome, como só o Senhor nosso Deus é digno. Bendito seja o seu santo nome. Nesta manhã nós vamos também ter um tempinho em redor da palavra de Deus e vamos analisar algumas coisas importantes na palavra do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero meditar com os meus irmãos um pouco na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. E eu quero estudar com os irmãos algumas características da igreja dos últimos tempos, da igreja que está na iminência do arrebatamento. Glória ao nome do Senhor. Portanto, eu quero meditar sobre algumas condições espirituais da igreja. Glória a Deus. Mas antes de nós continuarmos, eu vou interromper agora esta entrada e vou entrar novamente porque eu tenho que levantar mais um pouco aqui o tablet. Os irmãos que aguardem um pouco que eu já vou entrar dentro de momentos. Aleluia, vamos continuar. Está muito baixo. Muito baixo. Tem que falar para cima e não para falar por baixo. Tem que ser mais do que isso. Muito baixo ainda. Para aqui. Oh, bendito seja Deus. Assim deve de estar melhor. Tá. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, como eu dizia há pouco, então nós vamos analisar mais um pouco na palavra de Deus nesta manhã. Aleluia. Eu quero estudar na palavra de Deus algumas características da Igreja do Senhor deste último tempo. O tempo em que, na verdade, nos apresenta vários sinais de que o nosso amado, bendito Salvador Jesus, breve ele voltará. Jesus breve voltará para vir arrebatar a sua igreja. Eu quero ler aos irmãos então a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, e fazer apenas uma pequena leitura, que também os irmãos certamente conhecem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14, aleluia, até ao versículo 18, apenas nesta manhã. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Aleluia, é a nossa leitura.
Glória a Deus. Eu peço à irmã Fátima para fazer o favor de ler a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como Glória a dizes, Deus. rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus nesta manhã, e nós vamos, com a graça do Senhor também, meditar um pouco na mensagem que tem por tema características da Igreja nos últimos dias ante a vinda de Jesus. Como todos sabemos, o Senhor Jesus Cristo, Ele breve voltará. Jesus breve voltará para vir arrebatar o seu povo, arrebatar a sua Igreja. Como eu tenho administrado a palavra do Senhor em outras situações, eu tenho alertado que Jesus vai voltar para arrebatar a sua Igreja. Mas o Senhor não vem para arrebatar qualquer igreja. O Senhor vem para arrebatar a sua Igreja. E a Igreja do Senhor é uma Igreja santa, uma Igreja pura, uma Igreja que vive em consagração ao seu Senhor, em obediência à sua santa palavra. Portanto, nesta manhã, a nossa meditação não é para qual o tipo de igreja que Jesus vem, mas meditar sobre algumas características da Igreja de Deus nesta última hora, a hora em que antecede a vinda do nosso amado e bendito Salvador, Jesus Cristo. Amém. Portanto, como nós temos visto com os nossos olhos, que é muito importante ver e ver bem com os nossos olhos. Não é por acaso que o Senhor nosso Deus diz na sua palavra que unjas os teus olhos com o colírio. Aleluia. Isto fala de visão espiritual. Mas eu quero dizer que nós devemos ver bem, ouvir bem e sentir bem e entender também o tempo que nós estamos vivendo. Porque o tempo que nós estamos a viver é o tempo que deverá ser um tempo de alerta para o povo de Deus. Um tempo de alerta para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que querem verdadeiramente viver no céu. E a minha breve meditação nesta manhã tem esse tema: características que se visionam na Igreja do Senhor ante o arrebatamento. Olhamos a palavra de Deus, vamos analisar um pouco, e a primeira característica que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã, que nós visionamos como uma característica que avisa o povo de Deus para a iminente vinda de Jesus Cristo, a primeira característica espiritual que eu visiono na Igreja dos últimos dias é a perda do primeiro amor. Eu quero meditar com os irmãos um pouco nesta palavra, a perda do primeiro amor. Está bem? Porque, na verdade, nós falamos muito e se ouve também muitas vezes falar sobre a falta de amor. Meus amados irmãos, a falta de amor não se condiciona apenas à Igreja. Ainda que eu vou falar mais sobre a Igreja, ou internamente, para dentro. A mensagem para dentro, para nós,
para os salvos, para o povo de Deus. Mas, efetivamente, a perda de amor está em todos os setores da vida. Na vida social, na vida conjugal, na vida familiar, em todos os patamares da sociedade, se visiona a perda do amor, a falta do amor. Mas eu quero meditar com os irmãos sobre a falta de amor internamente. Sem dúvida que esta é uma condição da Igreja dos últimos dias, da Igreja do Senhor, que na verdade ela vê, ela sente que existe a falta do primeiro amor. O amor que é tão importante. Nós temos lá na Palavra de Deus, ou na Escritura, em Efésios capítulo 2, Apocalipse, nós temos também a Escritura que nos diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, e vou ler aos irmãos rapidamente, esta carta que foi direcionada à igreja de Éfeso. Jesus Cristo, falando a esta igreja, ele diz: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E, na verdade, não só a mensagem direcionada à igreja de Éfeso fala sobre a falta do primeiro amor, mas também a mensagem à igreja de Laodiceia também fala, irmãos, sem dúvida está lá patente esta situação da falta do primeiro amor. Porque a falta do primeiro amor, ela também está condicionada, ou se visiona, se confirma, quando o povo deixa de obedecer à palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra do Senhor e muitas vezes mencionamos a Escritura e dizemos que devemos amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. O amor, meus amados, se não for o amor verdadeiro, o amor santo, o amor puro, que nós tenhamos a Deus e à sua palavra, na verdade, nenhum de nós obedeceria aos mandamentos de Deus. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E é curioso, quando nós lemos a palavra de Deus nesta 7ª carta, nós, à igreja de Laodiceia, nós vemos muito ensino e também, ainda que não diga a perda do teu primeiro amor, a falta do primeiro amor está lá. Porque quando há desobediência, não há verdadeiro amor à palavra de Deus. E o que nós vemos no nosso tempo é, na verdade, muita falta de amor. Nunca se falou talvez tanto em amor, mas apenas palavras ao vento. No meio do cristianismo se fala muito de amor. Muito amor. Mas é propaganda. Palavras que o vento leva. Quando há amor verdadeiro, também há obediência à palavra do Senhor. Aliás, o meu amor, o seu amor a Deus, ele é confirmado quando nós obedecemos à palavra de Deus, aos ensinos de Deus. Todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai Celestial. Se Deus é o nosso Pai Celestial, então qual é a nossa maior prova de amor? Qual é a sua melhor prova de amor para com Deus e para com os homens?
Não é quando você ama ao Senhor demonstrando com a sua obediência. Amém. Demonstrando com a sua obediência. Não são palavras. Nós podemos usar exemplos simples. Quando é que um esposo ama a sua esposa? É só quando ele tem palavras bonitas e atitudes erradas? Ou é quando ele até tem poucas palavras, mas tem atitudes corretas, atitudes adequadas? Mais vale um gesto do que 1000 palavras. Para com os nossos filhos, para com aqueles que nos rodeiam. Quando é que nós mostramos que temos verdadeiro amor? É quando temos palavras ou quando nós temos atitudes, ações? Na verdade, nós devemos refletir que só temos verdadeiro amor a Deus quando nós amamos a sua palavra, e isto significa obediência aos seus ensinos, obediência aos seus mandamentos. Esta é uma característica que nós visionamos muito no meio dito cristão, no meio de um povo que se diz povo de Deus. É a perda do primeiro amor. Esta característica que está tão vincada, porque os tempos que vivemos é marcado por grande desobediência ao Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, e lá no livro, ou no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo também falou sobre esta verdade, que nos últimos tempos, quando Jesus estivesse perto a vir arrebatar a sua igreja, ele já havia dito que o amor verdadeiro iria se extinguir. O Senhor Jesus disse estas palavras: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ainda bem que não são todos, porque Jesus Cristo, ele disse, o amor de muitos se esfriará. E meus queridos irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós começamos a analisar as palavras do original, do grego, quando a Escritura diz o amor de muitos se esfriará, aquela palavra aplicada muitos, ela está relacionada com a maioria. A maioria dos crentes perderá o primeiro amor. A maioria dos crentes deixará de amar a Deus de modo que obedeça. Infelizmente. E quem disse não foi um homem qualquer. Não foi Pedro, não foi João, nem foi Paulo, que foram grandes homens de Deus. Mas quem disse foi Jesus. No seu sermão profético, ele diz que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nas 7 cartas nós temos essa menção lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, dizendo que tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Meditando na igreja de Laodiceia, ainda que nós não tenhamos as mesmas palavras, mas o ensino está lá. Haja entendimento. A falta do primeiro amor. Porque é que alguém desobedece a Deus? E sobretudo quando conhece a palavra do Senhor. Porque é que um irmão desobedece a Deus? Por falta de amor.
Não vale a pena usar argumentos. Não vale a pena tentar enganar a si mesmo ou tentar enganar o seu próximo e muito menos tentar enganar a Deus. Porque o Senhor Jesus disse: se tu me amares, tu guardarás os meus mandamentos. É verdade que nós somos fracos. Você é fraco, eu sou fraco. Não tem mal nenhum nós reconhecermos diante de Deus, da Sua Majestade, que nós somos fracos. Que nós, mesmo não querendo falhar, às vezes falhamos. Que nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a Sua vontade revelada a nós, nós falhamos. Mas que seja por acidente, não por prática de vida. E aí entra a misericórdia do Senhor sobre nós, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Porém, como eu dizia, nos arrependemos e pedimos perdão. Não vivemos na prática do erro e da desobediência, ofendendo a Deus, ofendendo ao Deus que nos ama, ao nosso Pai Celestial. Mas os irmãos, notem bem, nós olhamos à nossa volta, sobretudo com a visão espiritual, e nós vemos esta característica que está vincada na igreja que se diz Igreja do Senhor: a perda do primeiro amor. E a causa, tudo tem uma causa, irmãos. Tudo tem uma causa. Já se diz na anatomia, os médicos, eles dizem que se alguém tem alguma dor, existe uma causa. Se alguém tem febre, existe uma causa no corpo. Se alguém tem uma outra enfermidade qualquer, existe uma causa. Há uma causa. Não existe um sinal sem haver uma causa. Até mesmo se diz que quando há fumo, há fogo. Se há fumo no ar, é porque há fogo. Então há uma causa. A causa do fumo é o fogo. Eu digo estas palavras para que nós entendamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá o sinal, mas Ele fala da causa. Ele fala de um mal, mas Ele também apresenta a causa. E o mal que Jesus apresenta é a falta de amor. Estamos meditando agora. E Ele diz que o amor de muitos se esfriaria nesse tempo. Isto é o sinal. Mas há uma causa. Então qual é a causa da perda do primeiro amor? Qual é a causa? É o pecado. A causa é o pecado. A doença é o pecado. Porque é o pecado que faz o crente perder o primeiro amor. É a prática do erro. A prática da desobediência. É que faz com que ele perca o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, se vai notificar o quê? O esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é o fruto do pecado. É o fruto da desobediência. Porquê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado corta a relação do homem com Deus. O pecado corta a nossa relação com Deus. Porque Deus é santo. Santo. Santo é o Senhor. E nós devemos ser os santos do Senhor na terra. Que choramos quando pecamos.
que choramos a nossa fraqueza, que choramos o nosso erro para sermos restaurados rapidamente, para termos a comunhão com Deus. Mas vivemos este tempo em que há uma grande multidão que fala de Jesus, que fala, que tem amor, mas falta-lhe a prova concludente, aquilo que testifica o amor. Santo Deus, E disse Jesus: se vocês me amarem, vocês vão guardar a minha palavra. Está bem? É isto que significa lá do grego. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Significa, se eu amo a Deus, se eu amo o meu Senhor, eu vou guardar a sua palavra. Se você ama ao Senhor, você vai guardar a sua palavra. E o modernismo evangélico não quer guardar a palavra. Não quer praticar a palavra. Antes, abandona os princípios cristãos, a ética cristã, os padrões morais da santidade ao Senhor nosso Deus. Então eu quero que nós entendamos que, ainda que vivemos um tempo que se fala tanto de amor, é o tempo que há menos prática do amor. Nunca houve tanta falta da prática do amor verdadeiro, do amor ágape, do amor que nos faz estar unidos a Deus e uns aos outros como uma família espiritual, mas santa. Uma família que obedece à palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória, glória. Infelizmente, isto é uma marca, é uma condição espiritual deste tempo. A perda do primeiro amor. A Deus, à sua santa palavra. A perda do primeiro amor à sua igreja santa. É uma igreja pura. Porque muitos não querem estar numa igreja santa e pura. Muitos não querem estar no meio de um povo santo. De um povo que quer e ama a sã doutrina. Muitos são os crentes que têm nojo da palavra do Senhor. Como diz a Escritura, lá em Isaías, capítulo 25, versículo 1, os conselhos do Senhor são pureza e verdade. Os conselhos antigos do Senhor. Mas o povo se desvia. Os líderes não querem a sã doutrina. A minoria permanece no primeiro amor. Agarrados à sã doutrina, agarrados à palavra de Deus, procurando viver uma vida de santidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o primeiro amor nunca se esfrie em nós. O amor a Deus, à sua palavra, o amor a uma igreja santa. E que tal falar de o amor a um povo santo? Sabemos, irmãos, que o amor é que nos une. Onde há amor, há união. Onde há amor, há comunhão. Por isso é que quando há muitos crentes que não querem se unir à verdade, é a falta do primeiro amor. E quando não se unem à verdade, também não se unam àqueles que querem andar na verdade. João, numa das suas epístolas, ele escreveu dizendo que muito se alegrava que alguns dos irmãos andavam na verdade. Andar na verdade não é fácil, mas é o único caminho que nos leva ao céu. Andar na verdade é ter compromisso, é ter o tal amor verdadeiro, o amor que não trai, o amor que não abandona,
o amor que é fiel. Que o Senhor nos ajude a ter este primeiro amor. Oh, Senhor. Amor verdadeiro e um amor que nos leva a obedecer a Deus e a estarmos unidos no mesmo espírito, amando a verdade do Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, esta primeira condição espiritual que nós visionamos na Igreja dos últimos dias, ante o arrebatamento, a perda do primeiro amor. Em segundo lugar, esta também é uma condição que nós vemos na Igreja, que se diz Igreja do Senhor, nestes últimos dias. É uma Igreja comprometida com o pecado. Está bem? Segunda característica que eu vejo, que a palavra de Deus nos mostra, que Jesus revela, que está, infelizmente, vincada no meio da Igreja desta última hora. A Igreja está comprometida com o pecado. Irmãos, é o que nós vemos, é o que eu vejo, infelizmente. Crentes podem ser todos. Crentes até os demónios são. Jesus disse que os demónios são crentes. Até os demónios creem. Tiago disse, os demónios creem. E crentes podem ser todos. Agora, crentes salvos, crentes verdadeiros. E nós, irmãos, infelizmente, nós vemos esta característica na Igreja deste último tempo. É uma Igreja comprometida com o pecado. É uma Igreja que não se importa de estar misturada com o pecado. É um povo que diz, nada faz mal. É um povo que acha que Deus mudou. Porque Deus, Ele não mudou. Deus é amor, Deus é justiça também. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, a sua palavra também não mudou. Deus continua a querer que a sua Igreja tenha padrões morais de santidade, ética cristã, os princípios cristãos, a sã doutrina é para nós, a doutrina da santificação espiritual, a santificação da alma e a santificação do corpo. Amém, aleluia. Deus é o mesmo. Aleluia. E Deus quer que a sua Igreja seja uma Igreja santa, pura, porque é esta Igreja que Ele vem buscar. Oh, glória, Está lá escrito em Efésios, glória, o Senhor vem buscar uma Igreja pura, santa, irrepreensível, imaculada, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. É esta Igreja que Jesus vem buscar. Mas infelizmente, Jesus revela que no último tempo a Igreja iria se comprometer com o pecado. E os irmãos olhem e vejam. A Igreja, esta grande multidão, eu refiro-me a esta grande multidão. Uma grande multidão que se diz crente, que se diz evangélica. Não interessa dizer se é evangélico, não interessa dizer se é crente. Mais importa é ser fiel. Amém. Mais importa é ter testemunho. Aleluia. Separados do pecado, unidos ao Senhor. Mas nós vemos a Igreja comprometida com o pecado. Uma Igreja que se mundanizou. Uma Igreja que perdeu a sua influência para o mundo, mas o mundo ganhou influência nela. Uma Igreja que não consegue penetrar no mundo
com a luz da salvação, mas uma igreja que deixou o mundo entrar nela. Que o Senhor nos ajude. Que nós sejamos um povo fiel. Que nunca queiramos comprometer-nos com o pecado. Nunca. Mas esta característica, ela é bem visível neste tempo. Mais que nunca, irmãos. Quando nós nos convertemos, há 30 anos, há 40 anos, quando nós nos convertemos a Jesus, eu converti-me há 37 anos, vai fazer 38. E eu lembro-me que a Igreja de Deus era uma igreja santa. Uma igreja que não precisava usar muitas palavras para mostrar que era um povo diferente. Uma igreja separada do pecado. Uma igreja separada do mundo e do seu mundanismo. Glória ao nome do Senhor. Isto é maravilhoso. Mas hoje, passados estes anos, nós infelizmente encontramos uma igreja comprometida com o pecado. Infelizmente, irmãos, infelizmente eu digo que às vezes se cumpre a palavra de Deus neste sentido, entendam. É que o Senhor diz que um abismo chama outro abismo. E é verdade. Um mal chama outro mal. E com o passar das décadas temos visto a igreja a declinar. Temos visto o povo a corromper-se. Temos visto a perca da pureza da igreja. A perca da santidade da igreja. A perca da verdadeira santificação. A santificação corporal. A santificação do espírito e da alma, mas também a do corpo. Esta que é muito combatida. A santificação corporal. Porque até falam de santificação do espírito, podem falar da santificação da alma, que existe também, claro, mas e a santificação do corpo. Porque o povo de Deus deve ser um povo santificado da cabeça aos pés. Amém. Há uma santificação para o povo de Deus da cabeça aos pés, irmãos. O Senhor nos purifica pela sua palavra. Então nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos 14 ao 16, nós encontramos também esta palavra de Deus, Jesus falando sobre a igreja comprometida com o pecado, que é triste, não é? Glória ao nome do Senhor. E diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículos 14 ao 16, a irmã Fátima é que vai ler para eu poupar a minha voz, que ela não está nada boa. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 ao 16, temos Jesus falando sobre a igreja comprometida com o pecado. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. Obrigado, irmã Fátima. Amém, Glória a Deus. Senhor Jesus. Jesus está falando sobre a igreja comprometida com o pecado. Uma igreja
que no termo espiritual estava se alimentando daquilo que não era da palavra de Deus. Uma igreja que estava se alimentando das coisas do mundo daquele tempo, de doutrinas erráticas, de práticas contrárias à vontade de Deus, até de manjares de idolatria, manjares de pecado. Isto tem um significado espiritual. E Jesus fala à igreja e diz: eu tenho contra ti. Porque Jesus não quer que o seu povo se alimente das coisas pecaminosas e imorais deste mundo. Este é um mundo imoral. O que é que o mundo tem para ensinar à igreja? Oh, irmãos, o que é que o mundo tem para nos ensinar? O que é que o mundo tem de bom para a nossa salvação? Olhai para cima. Olhai para Deus. Buscai a Deus, a sua palavra. Porque o mundo jaz no maligno. O que é que você vai buscar a um mundo para a sua vida que está preso nas amarras do diabo? Se o Senhor diz na sua palavra, o mundo jaz no maligno. O mundo está preso no maligno. O mundo está morto para Deus. O que é que a igreja vai buscar ao mundo para se alimentar? Entendamos esta palavra espiritual. Santo Deus, aleluia, Senhor. Os irmãos não veem que o mundo está tão imoral, tão indecente. O mundo está terrível. Eu não estou falando das guerras, que isto é outra coisa. O mundo está terrível porque não há paz. O mundo está terrível porque há tanta guerra. O mundo está terrível porque se estão matando uns aos outros. Está bem. É verdade. Mas isto é outra vertente. Eu estou falando da moral. Eu estou falando de pureza. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de práticas de vida, princípios cristãos. Onde estão os princípios cristãos? Olhem para o mundo. Onde estão os princípios cristãos? A igreja nunca pode se alimentar daquilo que o mundo tem para lhe dar. Em que termos? Espirituais. Oh, irmãos, em termos espirituais. Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor. Amém, amém, amém. Nós temos uma mesa preparada para nós, da qual o mundo não pode chegar. Nós temos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os ensinos do Senhor. Ensinos de Deus que nos ensinam a verdadeira moral. O nosso Deus é um Deus de moral suprema, moral superior, de educação superior, a todos os níveis, seja para moral humana ou moral espiritual, para um padrão de vida santo, em todas as áreas. Glória ao nome do Senhor. Mas a igreja de Éfeso, ela se foi alimentar das coisas que era contra a vontade de Deus, das coisas que o Senhor jamais queria no meio do seu povo. As coisas daquele mundo, do seu tempo. É claro que na carta de Laodiceia nós não temos as mesmas palavras, mas eu novamente quero dizer aos irmãos que na carta que nós fizemos a leitura, irmãos, todo o mal está ali. A falta do primeiro amor e também o estarem comprometidos com o pecado. Que Deus nos ajude. Quando os cristãos ou os crentes começam a usar o chavão, mas Deus é amor, mas Deus é bom,
Não é preciso tanto. Não faz mal. Deus me ama mesmo assim. É preciso ter muito cuidado com essas palavras e aplicá-las no sentido correto da Bíblia. Para os cordeirinhos, para os novos crentes na fé, há uma certa tolerância de Deus. Mas para os maduros na fé, a palavra é outra. Está bem? Para os novos na fé, nós até aplicamos às vezes aquela palavra que o Senhor até nem leva em conta os tempos de ignorância. Alguém pode pensar, bem, os tempos de ignorância é somente para quem não conheceu a fé ou não aceitou Jesus. Não, não. Os novos crentes levam meses na ignorância de muitos mandamentos. Os novos crentes têm que aprender. Há um tempo para aprender. Ora, se nós ainda hoje aprendemos de Deus, que dizer dos novos crentes? E nós, os mais maduros, temos que ter sabedoria, discernimento, para entender que os novos crentes têm muito que aprender. É natural que os novos crentes na igreja, às vezes, ainda talvez façam coisas que não deviam fazer. Digam coisas que não deviam dizer. São novos crentes, têm que aprender. Os novos crentes, às vezes, se apresentam na igreja até com vestes indignas. São novos crentes, têm que aprender. Os novos crentes, em termos de santificação, às vezes, a santificação corporal, às vezes, ainda têm muito que melhorar. E há coisas que eles precisam mudar. Mas isso leva tempo. E temos que entender. E temos que dar tolerância e lugar, tempo ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles, para que eles entendam com o tempo e vejam em nós a diferença. Mas são os novos crentes. Isto só para nós entendermos que os novos crentes, às vezes, ainda vivem na ignorância de alguns ensinos da palavra de Deus. Agora, os crentes maduros, você tem 4 anos de crente, você tem 3 anos de crente, 4 anos de crente, 5 anos. Então, você ainda não é santificado como devia ser corporalmente, santificado nas suas vestes, santificado no seu corpo. Então só pode acontecer 2 coisas. Ou você está na igreja errada e não aprende a sã doutrina, não lhe ensinam. O líder da igreja, o pastor da igreja não ensina, não é fiel à Sagrada Escritura e não ensina a doutrina da santificação do corpo, da santificação dos nossos cabelos, das nossas vestes. Ou então você está na igreja certa e você é que é o crente errado. O crente errado porque não acerta o passo. O crente errado que não abre o coração à palavra de Deus. O crente errado que não aceita os ensinos do Senhor. Que não dá lugar ao Espírito Santo. Que não deixa que Deus transforme a sua vida. Porque no tempo que nós vivemos, se anuncia um outro evangelho que não transforma. Um outro evangelho que não liberta. E eu vejo as pessoas a dizer que são crentes, que são evangélicos, que são evangélicas, e estão literalmente iguais ao estado que vieram do mundo. Não há mudança. Mas este não é o evangelho verdadeiro de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o outro evangelho.
Porque o Evangelho verdadeiro, o apóstolo Paulo apresentou, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho verdadeiro, que é pregado numa igreja verdadeira, santa, é o Evangelho que faz o homem vestir-se de novo, do novo homem, que é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Este é que é o Evangelho verdadeiro. Portanto, os crentes maduros, os que já têm ouvido a sã doutrina e aprendido do Senhor, estes, de um modo natural, vão mostrar com a sua vida que não são comprometidos com o mundo, que não são comprometidos com o pecado. Não queremos nada com o pecado. Não queremos nada com a desobediência. E Paulo, nas epístolas, ele exorta a igreja. E ele diz que nós não devemos errar. Está lá em Gálatas. Não erreis. Não erreis, meus amados irmãos. Porque Deus não se deixa escarnecer. Porquê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Se semear na carne, o que é semear na carne? É viver na desobediência. O que é semear na carne? É viver nos prazeres carnais, naqueles que são pecado contra a vontade de Deus. É viver nos prazeres mundanos que o mundo oferece. O mundo oferece tantos prazeres mundanos, tantos entretenimentos, tanta concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida. Não é? O mundo oferece. Então eu hoje vou ficar só neste segundo ponto, a segunda característica da igreja desta última hora. Eu, quando estou pregando esta palavra, quero deixar claro que Deus nos ajude. É que nós, e cada um compete arrumar a sua casa, não é? E eu quero falar de nós, a igreja do Senhor, a igreja Shalom, de Olhão, pelos irmãos que nós temos, pela igreja que nós temos. Eu quero dar graças a Deus. Amém. Porque é uma igreja pequena, mas é uma igreja santificada. Oh, bendito Jesus. É uma igreja santa ao Senhor. Amém. Eu quero deixar claro que a mensagem é para nós, como exortação, mas exortação de lembrar, relembrar, Amém. avisar para não descairmos, não é? Mas é para relembrar, não é como repreensão, porque pela graça de Deus, e que assim sempre seja, que os irmãos sejam fiéis, que nós sejamos fiéis. A nossa igreja Shalom, de Olhão, e não só, é uma igreja fiel, Amém. é uma igreja de sã doutrina. Glória a Jesus. Mas, quando eu estou pregando esta palavra, é de ordem geral. É falando sobre aquilo que se passa no mundo. Amém, Senhor Deus. É aquilo que se passa no meio dito evangélico. Esta modernização, esta evolução das igrejas para o pecado. Nós não queremos estar comprometidos com o pecado. Nós queremos estar comprometidos com Deus, com a sua palavra. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com a Santa Escritura. O nosso compromisso é com a verdade do Senhor, a verdade que salva, a verdade que transforma, a verdade que liberta. Este é o nosso compromisso. Aleluia, aleluia. Mas, infelizmente, temos que nos avisar uns aos outros para termos cuidado. Porque se nós estamos de pé, não queremos cair. Amém? Nós não queremos cair. Nós queremos ser fiéis. E graças a Deus, pela nossa igreja e nossos irmãos de Sevilha, pelo nosso amado pastor, presidente,
o irmão Paco, pelas igrejas em Sevilha, ou melhor, pelas igrejas na Espanha e em todos os lugares, que nós continuemos a manter a sã doutrina. Fiéis. É verdade que muitos não querem, é verdade que muitos não gostam, é verdade que a maioria nos abandona, não quer a sã doutrina, mas há aqueles que querem. E em Portugal, Deus vai fazer a sua obra. Na cidade de Olhão, em toda a zona do Algarve, em Faro, Tavira e não só, Deus vai fazer a sua obra. Irmãos, Deus só está conosco quando nós estamos com Ele. Amém. Está bem? Amém. Deus se importa muito mais com qualidade do que com quantidade. Deus é nosso Pai Celestial. Qual é a alegria de um pai para um filho? Qual é a alegria de um pai para com o seu filho? Não é quando o filho obedece. Mas você que é pai, tem algum prazer que seu filho escute os seus ensinos, a sua moral, a sua educação, e você fala, e você ensina, e você chora, e você quer que seu filho seja um filho de moral, educado, um filho que é uma bênção? Ou você quer um filho que seja um desobediente, um filho que é uma mácula na sociedade, um filho que é um desgosto? Você se alegra com um filho que é rebelde, que lhe desobedece, um filho que só faz o mal, que não quer o bem que você ensina, que não aceita a sua boa educação, um filho imoral como este mundo? Isto é a sua alegria? Qual é a nossa alegria como pais? Não é que os nossos filhos sejam bem educados, obedientes? Pois assim pensemos. Deus quer que nós sejamos bons filhos, bons crentes, bons discípulos, bons servos. Não queiramos nada com este evangelho liberal. O nosso compromisso é com Deus. Mas, infelizmente, e terminando agora, esta é mais uma condição espiritual da igreja dos últimos dias, da igreja que antecede o arrebatamento. O arrebatamento está aí. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E importa que estejamos preparados, com vidas santas e puras aos olhos do Senhor. O nosso compromisso é com Jesus. E tem toda a razão quando se fala compromisso. Porquê? Porque Jesus é o noivo. Amém. Num sentido espiritual, Jesus é o noivo da igreja. E a igreja é a noiva. A noiva tem que estar comprometida com o seu noivo. Amém. Um compromisso sério. Um compromisso santo. Jesus é santo. Jesus quer que a sua noiva seja santa. O nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Por isso, não se esqueçam que o compromisso com o pecado da parte desta multidão de crentes é mais um sinal, mais um aviso e uma condição da igreja dos últimos tempos. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Ouça as palavras de Jesus.
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, não importa tanto pregar. Para quê? O mundo está cheio de pregadores. O mundo está cheio de pregadores. As igrejas estão cheias de pregadores. Estão cheias de avivalistas. Mas pergunto eu, e a obediência à palavra? E a santidade do povo? É que Jesus diz que muitos dirão, nós pregamos, nós falamos, nós oramos. Mas Jesus diz, eu nunca vos conheci. Qual é a causa de Jesus não conhecer estes que pregaram a vida de pecado? O que é o pecado? É a desobediência. Qual é a causa da desobediência? A falta de amor à palavra. Qual é a consequência? Separação. Não importa tanto conhecer a Bíblia. Não importa dizer, eu sou crente há 50 anos. De que é que serve? Irmão, de que é que serve eu ser pastor evangélico? De que é que serve eu pregar a palavra? Até com retórica, com veracidade, com sã doutrina, se eu não for fiel. De que é que serve ser pastor, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e eu próprio não obedecer à palavra? De que é que me serve? Sabe o que é que me serve? Sabe qual é o resultado? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Se você vive no pecado, você está apartado de Cristo. Se a igreja vive no mundanismo, na imoralidade, se a igreja se alimenta das coisas deste mundo, está separada de Deus. Não sou eu que digo, é Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, meus irmãos, se nós chegamos até aqui, vamos continuar fiéis. Mais um pouquinho, o que está para vir virá e já não tardará. Jesus está voltando, o meu mestre está voltando. Aleluia! Vamos ser fiéis. Não esqueçam estes dois sinais e duas condições da igreja que esfriou, da igreja que não está preparada para o abatimento. A perda do primeiro amor e o compromisso com o pecado. Não é o que você vê. Não faz mal. Quando há compromisso com Deus, você nem diz, você quando peca, nem diz que não faz mal. Você chora. Quando você tem verdadeira espiritualidade e quando você peca, você chora. Você chora o seu pecado. Você pede perdão. Você não argumenta, não faz mal. Deus é amor. Não. Você chora. E você diz, Pai, perdão, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa. Eu não queria pecar, mas eu pequei. Perdoa-me, em nome de Jesus. Vamos ser fiéis ao Senhor? Não esqueçam. Aleluia. Esta palavra de Deus. Meus amados, terminamos a mensagem nesta manhã, que na verdade também é mais uma tentativa de ver até onde vai a minha voz, que ainda não está nada bem, mas vai melhorar se Deus quiser. Agradeço as vossas orações para que a minha voz possa melhorar e que também todas as coisas se possam resolver
em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui estou. Graças a Deus, aqui estarei. E em breve também Deus proverá. Irei regressar para estar com os meus queridos irmãos. Um resto de dia abençoado. Fiquem na paz do Senhor. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos amar a Igreja de Deus, a obra de Deus. Vamos amar os nossos irmãos em Cristo. Vamos amar os nossos vizinhos, a nossa família. Vamos amar-nos uns aos outros verdadeiramente. Porque quem ama, conhece a Deus. Amém. Está bem? E viver longe do pecado. Porque nós não fomos salvos para viver no pecado. Fomos salvos para viver na santidade. Amém? Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos irmãos. Até breve, se Deus quiser. Deus vos abençoe.